Nesse vídeo nós vamos fazer um review sobre o novo implante zigomático da Sim. A Sim modificou o seu implante, que estou chamando de novo, mas já faz por volta de 2 anos que a mudança foi feita. E desde então, muitos alunos vêm perguntando para eu dar uma opinião por conta dessa nova modificação. Então eu resolvi gravar esse vídeo, que a princípio seria só para os nossos alunos do curso Zigoma 2.0, mas eu resolvi abrir para todos, porque essa informação é de extrema relevância. Mas antes, um disclaimer. Todas as questões levantadas aqui são apenas com um único propósito: promover melhoria contínua. Eu realmente acredito que os cirurgiões precisam levar as empresas para o próximo nível e não simplesmente acatar passivamente o que é lançado no mercado. Eu não estou aqui para falar bem ou mal de nenhuma empresa, eu estou aqui apenas para falar a verdade, o que a gente percebe na clínica. Isso pode ser um combustível para uma melhoria contínua, pelo menos para as empresas que querem evoluir seus produtos. Disclaimer 2. Esse vídeo é para cirurgião dentista intermediário avançado em relação ao implante zigomático. Nós vamos falar aqui sobre detalhes técnicos de otimização. Para o iniciante, o cara que está começando agora, o mais importante é aprender a instalar o implante zigomático de forma segura no lugar correto. Inicialmente, como era o implante zigomático da Sim? A Sim sempre teve um implante zigomático excelente, apesar dos eventuais problemas nos montadores do implante. É a empresa que apresenta a maior variedade de tamanhos de implantes, algo que pode ser crítico nos casos de Alan Four Zigoma. Eu falo mais sobre isso no outro vídeo para você entender em detalhes. Além disso, o ápice do implante sempre foi arredondado, porém mesmo assim sempre permitiu uma boa inserção. Todo o implante é maquinado, isto é, ele não tem tratamento de superfície, e isso ao longo do tempo não representou nenhum efeito deletério para nós em relação à osso-integração. Como se trata de uma ancoragem no osso de excelente qualidade, muitas vezes o tratamento de superfície ele acaba tendo uma importância secundária. Já o novo modelo, as mudanças foram expressivas e ocorreram ao longo de todo o implante zigomático. Na região apical, a superfície passou a ser tratada. O tratamento de superfície, como já disse, não teria uma certa vantagem em osso de excelente qualidade. Porém, em ossos de qualidade ruim, ele pode sim fazer a diferença na osso-integração. Então essa mudança não trouxe grandes benefícios. Os problemas maiores começam quando olhamos para o corpo do implante e a região cervical. A região do corpo ficou mais afilada em relação ao ápice e à região cervical. Isso parece algo moderno e vantajoso, mas traz 2 potenciais problemas. O primeiro, menor, que dependendo da anatomia da região zigomático maxilar, existe a formação de um slot. Esse slot sempre foi, até então, obliterado pelo corpo do implante. Mesmo nos casos onde fazemos perfurações únicas e pontiformes, a diferença de diâmetro do ápice do implante e do corpo do implante faz com que não haja um vedamento da antrostomia, o que havia no passado. Esse detalhe pode ser insignificante para alguns cirurgiões, mas existem algumas evidências de que quanto maior a preservação da anatomia e da fisiologia sinusal, menor a chance de termos complicações sinusais. Agora vamos falar dos problemas maiores, que é a ancoragem desse implante no corpo do zigoma. Como nossos alunos já sabem, a gente frisa bastante, é importante a instalação do implante zigomático na região ótima, aproveitando ao máximo a disponibilidade do osso da região zigomática. É muito frequente, em casos bem planejados e executados, conseguimos uma ancoragem por volta de 17 e 18 milímetros no corpo do zigoma. Agora, com o atual desenho, não importa o quanto de osteotomia você consegue fazer, o contato do ápice do implante com o osso zigomático no zigoma sempre será fixo. A região de contato apical do implante zigomático da Sim, ele tem apenas 10 milímetros. O que significa isso na prática? Que essa é a quantidade de inserção que você vai colocar no corpo do zigoma, o que é muito pequena em relação ao potencial de ancoragem. Vamos ver isso em mais detalhes aqui numa diagramação aqui no computador. Então aqui temos nosso implante com 10 milímetros na região apical. Para facilitar o entendimento, eu fiz um diagrama onde eu exagerei as características desse implante para tornar a questão mais didática, tá? Então eu fiz esse desenho aqui, essa diagramação, onde você vê nitidamente a porção apical mais espessa que o corpo do implante. O que acontece na prática após fazer a osteotomia? Sempre teremos uma ancoragem constante durante a inserção do implante. Quanto mais você insere o implante, mais longe fica essa ancoragem em relação à região cervical. Então é um implante maior que você vai usar, maior é a possibilidade de você ter menos ancoragem. Quanto mais distante está a região cervical da ancoragem, maior é a chance de um braço de alavanca. Num caso de Alan Four híbrido,
não tem problema nenhum. Você vai ter o zigomático próximo da região do rebordo. Nos casos de Alonfort zigoma, especialmente nos casos como esse, onde a anatomia da região zigomática é mais fina, onde você tem uma proximidade das corticais e você vai, durante a osteotomia, passar parcialmente pela fossa infratemporal para deixar a cortical externa mais robusta, o que vai acontecer nesses casos, né? No implante convencional, com o desenho antigo, você teria uma ótima ancoragem do implante nas 4 corticais. Então, mesmo numa situação desfavorável, a fixação ela acaba ficando muito estável e com uma previsibilidade muito grande em relação ao torque. Agora, com o novo modelo, o que vai acontecer? Essa porção apical ela vai ficar lá na região posterior e com a falta de apoio na região da fossa infratemporal, a gente pode ter uma certa instabilidade, uma pequena mobilidade desse implante, que pode ser algo que não tenha repercussão clínica nenhuma, ou que, em casos mais críticos, pode permanecer esse implante com excesso de mobilidade e talvez até comprometer a integração. Nos casos de Alonfort zigoma, onde temos uma anatomia da região zigomática com um osso mais fino, eu contraindicaria a utilização do implante anterior, sendo o da SIM, por conta de talvez termos uma baixa estabilidade desse implante. O que eu acho que a SIM podia ter feito se ela quisesse de fato manter esse novo design? Ela podia aumentar um pouquinho a área de corticalização do implante. Por exemplo, se você comparar aqui, esse novo implante da Straumann, que a Straumann está lançando, ela também partiu para uma região intermediária sem espiras. Agora, a região intermediária apical, ela é muito mais extensa. Então, por esse motivo que eu penso que o implante zigomático da Straumann tem tudo para ser o melhor implante zigomático já lançado até o momento. Repito, isso aqui são nuances bem avançados. O cirurgião que está começando a operar implante zigomático, ele tem que focar em aprender a instalar o implante na posição correta, né? Mesmo que você coloque o implante da SIM numa situação desfavorável ali em relação ao osso muito fino, mas esse implante está bem instalado, mesmo assim temos uma alta taxa de êxito. Mesmo assim, o caso tem grande chance de finalizar com êxito. Agora, se eu puder optar por um implante mais adequado para cada situação clínica, certamente devemos fazer como uma manobra de otimização. Região cervical. Na região cervical, não existe mais aquelas espiras contínuas com as espiras do corpo do implante. A região foi substituída por um groove. Uma característica que a maioria dos implantes zigomáticos continua tendo é uma região cervical volumosa. Isso é herança dos preceitos antigos, onde se preconizava uma forte ancoragem cervical na região do rebordo residual, em conjunto com a ancoragem apical no corpo do osso zigomático. A questão é que, atualmente, se tivermos um volumoso rebordo alveolar para o remanescente ósseo poder suportar toda essa área cervical, é muito provável que esse rebordo residual também forneça condições para a ancoragem de um implante convencional angulado através da técnica Alonfort Standard. Ou seja, se temos osso volumoso nessa região, é bem provável que não se trate de um caso de implante zigomático. Então, se o implante zigomático for bem indicado, essa ancoragem cervical no rebordo alveolar só será realizada se existe um rebordo residual em lâmina de faca. Aí sim, a gente precisa ter ali uma ancoragem na região do rebordo. Do contrário, o implante zigomático terá apenas um apoio na região cervical, sendo que assim, grandes volumes cervicais por parte do implante não trariam nenhum benefício, além de dificultar o fechamento do retalho e também propiciar condições para deiscências teciduais. Groove. Existe um corpo de evidência científica mostrando os benefícios de se ter grooves na região cervical para otimizar e melhorar a adesão do tecido duro e mole na região pericervical desses implantes convencionais. Os grooves aumentam a área de contato e são dispostos paralelo à superfície da plataforma protética. No caso do implante zigomático da SIM, eles quiseram transpor isso para o zigomático e se equivocaram completamente na direção dos grooves. Claro que isso é muito provável que não tenha relevância clínica importante, mas se o racional por trás de tal modificação fosse implementado, esses grooves deveriam ser paralelos à plataforma protética e não paralelo às espiras apicais. Só fazendo um parênteses aqui bem rápido, na técnica Alonfort Standard, onde nós temos aqui os implantes distais angulados, temos aqui as espiras expostas por conta do approach palatino, e essas espiras, elas são espiras de inserção do implante. O que seria o ideal?
O ideal seria que tivéssemos um implante semelhante a esse aqui, ó, onde temos as espiras de inserção mais o groove de manutenção para implantar. Então esse é o implante ideal para fazer a técnica Long 4. Vamos torcer para que as empresas olhem para isso com bons olhos e passem a acreditar nesse modelo de implante. Enfim, o implante zigomático da Sim passou por uma grande mudança e apesar dessas pequenas alterações negativas, eu ainda continuo acreditando que ele seja um excelente implante. Eu continuo utilizando também o implante da Sim e eu recomendo. Porém, é necessário entender seus nuances e suas limitações, especialmente quando é necessário implantes mais longos, onde, paradoxalmente, o implante da Sim terá uma menor ancoragem, apesar de o implante ser um dos mais longos, né? Isso pode gerar um braço de alavanca gigante, podendo deixar o implante com algum grau de mobilidade. E olha que interessante, né? Nesses casos, né, a osteotomia precisa ser, paradoxalmente, menor e menos profunda, porque você vai ter 10 milímetros de inserção apenas, então você vai fresar apenas por volta de 10 milímetros e não mais do que isso. Do contrário, quanto mais você inserir o implante, maior o braço de alavanca. O implante zigomático é uma entidade à parte, entender seus nuances nem sempre é algo óbvio. Por esse motivo a gente preza bastante que você consiga vislumbrar esse tipo de informação, não só clinicamente na hora da cirurgia, mas antecipadamente através do planejamento virtual, assim como preconizamos no nosso método Zigoma 2.0, ok? Essa foi a nossa dica de hoje, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.